Olá, apreciadores de pizzarias, eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar de Five Nights at Freddy's. Eu tava muito ansioso para assistir o filme, de verdade. Depois do primeiro filme, a minha expectativa em qualidade não estava alta. Eu queria assistir o filme porque, pô, cara, eu gosto dos jogos, gosto da franquia e tal. Então, eu obviamente ia assistir o segundo filme, mas em questão de qualidade, eu nunca esperei que ele fosse ser algo genuinamente bom. O primeiro filme já foi um fracasso em questão de qualidade, foi terrível mesmo. Eu acho o primeiro filme bem ruim. Até mesmo eu, sendo um fã da franquia, eu acho o primeiro filme ruim sim. Mas esse segundo filme começou a ser uns trailers, eu comecei a acompanhar notícias, eu fui vendo que talvez eles poderiam ter aprendido com alguns dos erros que cometeram e talvez o segundo filme estivesse melhor. E depois de assistir o filme, eu posso dizer que ele tá longe de ser perfeito, mas com certeza melhora em muitos aspectos do primeiro filme para esse aqui. A primeira mudança que a gente teve, que eu queria comentar, é sobre o roteiro, porque no primeiro filme a gente tinha acho que 5 pessoas que estavam mexendo no roteiro, cara, eram acho que 3 para mexer na história e 2, se eu não me engano, para mexer no roteiro mesmo. Porque caso você não saiba, roteiro e história são duas coisas diferentes, tá? Roteiro do filme, além de história, cara, cada palavra que os personagens vão falar, sabe? Cada coisinha sendo explicada que vai acontecer. Enquanto a história é muito abrangente. É tipo, personagens foram de ponto A para o ponto B. Isso é história. Aí o roteiro seria cada palavra que eles falaram para decidir que eles vão de ponto A para ponto B. E às vezes tem uma descrição também de cenário também no roteiro. Tá? Enfim, roteiro é um bagulho bem mais detalhado do que só história. E juntando história e roteiro mesmo, tinham 5 pessoas no primeiro filme, então, cara, muita gente em roteiro nunca é bom sinal, e realmente foi, em questão de história, eu acho que foi bem fraco o primeiro filme, não gosto da história do primeiro filme. Já essa aqui, essa história desse segundo filme, eu acho que melhorou muito, eu acho que é algo muito mais Five Nights at Freddy's, até porque nesse segundo filme, o único roteirista é o Scott Calton. Scott Calton é o criador dos jogos, que ele fez praticamente tudo do zero nos primeiros jogos. Então ele é um cara que conhece a franquia, sabe? Ele é um cara que sabe da história. E eu acho que ele fez algo muito legal quanto à história. Eu tô vendo várias críticas a ele quando se trata de diálogos. E de fato não é a área dele, né? O roteiro, ele é mais na história. Tanto é que meu elogio que eu acabei de dar foi na história, não no roteiro. Mas pelo menos isso já é uma melhora do primeiro filme para o segundo, porque eu já acho que no primeiro filme a gente tinha uma história e um roteiro que não eram legais, e nesse segundo filme a gente tem pelo menos um desses dois que funciona. E honestamente, eu não presto muita atenção em diálogo, tem que ser algo evidentemente muito ruim para eu prestar atenção. Mas eu não me incomodei muito com os diálogos, para falar a verdade. Outra melhora que teve do primeiro para o segundo filme foi na questão do terror. Porque, vejam, Five Nights at Freddy's é uma franquia que, em teoria, é uma franquia de horror, uma franquia de terror. Só que a verdade é que ela acaba que, por conta do seu gênero, mascot horror, que é um subgênero do terror que ele pega coisas que em teoria eram para ser coisas mais infantis e ele dá uma encapetada assim nos personagens, vamos dizer assim. Então, sei lá, em Five Nights at Freddy's a gente tem uma franquia de pizzarias com temática infantil, animatrônicos de bichos diversos, super coloridos para chamar a atenção de criança, mas que por conta de possessão, por conta de almas, eles acabam que ficam totalmente atacados e começam a matar uma galera. E tem uma história por trás que tem um assassino em série que mata crianças para pôr nos animatrônicos, enfim. É uma história realmente bem pesada, mas que por conta desse negócio do mascote, sabe? De ser um personagem meio coloridinho e tal, acaba que chama a criança, chama a atenção,
de pessoas menores de idade, bem menores de idade, né? Porque, por exemplo, tinha uns 16 anos, beleza, os jogos são para 14, 16, né? Mais ou menos. Só que, sei lá, uma criança de 10 anos, por exemplo, consumir um negócio desses é, não é exatamente muito certo, mas acaba que acontece, infelizmente. Muitos pais não têm informação sobre o que se trata o negócio, porque, sei lá, só olha um urso de pelúcia assim e fala, ah, tá, beleza, meu filho tá vendo algo normal. E o filme sabe muito bem desse apelo que tem com a galera um pouco mais infantil, então, apesar de ele também se vender como um filme de terror, ele quer manter o terror mais para baixo, assim, ele quer dar uma puxada para baixo, tipo, ah, tem tal coisa acontecendo, mas você meio que não vê, sabe? É um terror sugerido, sabe? Você vê coisas através de sombras, tipo uma sombra de uma pessoa sendo cortada ao meio, por exemplo. Você vê que aconteceu aquilo, mas você não presenciou exatamente. Você só sabe que aconteceu, mas você não viu realmente o que aconteceu. É esse o tipo de terror que tem em todo Five Nights at Freddy's 1 e 2. Só que eu acho que no 2 ocorre sim uma melhora, tem umas mortes mais grotescas sim. Novamente, não é muito mostrado, então sim é problema, isso é um ponto de melhora sim. O terror ainda não tá legal nesse segundo filme. Entretanto, em comparação ao seu antecessor, é inegável para mim que teve uma melhora muito grande. Não foi pouca, foi bem grande a melhora do primeiro para o segundo filme. Mas ainda está longe de ser o que poderia, o que deveria ser, principalmente levando em consideração o tipo de assunto que trata o filme, sabe? É o que eu falei, é uma pessoa que pegava crianças e botava dentro de animatrônicos, cara. Matava as crianças e botava no animatrônico, mano. Isso aqui é algo pesado, mano. É algo pesado que uma criança não devia estar vendo. Mas infelizmente acaba que vê e o filme não é bobo e ele sabe disso, então tenta dar aquelas escondidinhas lá no terror e pega mais para os jump scares, né? A principal coisa de terror que tem no filme são os famosos jump scares, que são muito presentes nos jogos, são a coisa mais presente que tem. Os primeiros jogos, os primeiros 4 jogos, por exemplo, são inteiramente baseados em você levar a jumpscare. Foi uma das coisas que fez FNAF ficar famoso também. Você ficar assistindo a galera tomando susto. Gostei também de ter umas coisas mais a ver com o jogo, o filme, porque vejam, um filme de jogo não necessariamente precisa ser ipsis literis, exatamente um copia e cola do jogo, tal. Não, não é isso. Mas se você se propõe a fazer e você faz bem feito, acaba que é uma qualidade. Assim como se você não se propõe em momento algum a fazer e você faz algo legal também, que apenas é baseado nos jogos, tá perfeito também. Desde que fique bom, não tem problema algum ter a ver ou não ter a ver com os jogos. Claro que tem, tudo tem limite assim também, né? Por exemplo, é meio chato você pegar o nome da franquia, você fizer um negócio tipo que não tem nada a ver, mesmo, mesmo nada a ver, e você só pegou o nome da franquia pra tentar chamar a atenção da galera. De fato, isso aí não é muito legal. Mas não é o que acontece aqui nem no primeiro filme. Então, beleza. O problema é que no primeiro filme a gente tinha algo que não tinha tanto a ver com os jogos e era ruim. Cara, a gente tinha um protagonista que, sei lá, 50% do filme tava dormindo, cara. Que é isso, sabe? Você faz um filme onde o protagonista fica a maior parte do filme só dormindo. Isso foi muito, muito broxante no primeiro filme. Me tirou muito assim do filme. E nesse segundo filme, isso é totalmente esquecido e referências ao jogo tem de monte, sabe? Tem referências a memes de FNAF, por exemplo. E não é tosco, talvez você que não conhece o jogo pense, nossa, deve ter ficado mó tosco, deve ter... Pô, referência a meme. Mas não, cara, eles fazem de uma maneira bem natural e engraçada, para falar bem a verdade, sabe? Então, no quesito referências, assim, para quem gosta dos jogos, no quesito adicionar mecânicas que tem nos jogos, e colocar aqui no filme é excelente, é muito da hora. E quem não sabe dos jogos consegue entender super bem o que está acontecendo lá, como é que funciona o negócio. E quem conhece os jogos vai saber que é tirado dos jogos o negócio e vai ficar pensando, caraca, que referência maneira, cara. Então, ponto positivo pro filme nisso também.
Isso obviamente se deve porque quem está fazendo o roteiro desse filme é o Scott Calton, que é o criador dos jogos, né? Então é um cara que entende bem, é um cara que de fato você percebe que ele colocou bastante dos jogos e colocou bem, foi bem colocado o que ele colocou dos jogos no filme. E outra coisa que deu uma certa arrumada aqui também foi o tom do filme, porque no último filme a gente tinha um problema de tom bem forte em algumas cenas, por exemplo, os animatrônicos estavam dividindo o pessoal ao meio, ao mesmo tempo que depois na próxima cena faziam um forte junto com uma criança, sabe? E super amigáveis. Tipo, os animatrônicos são atacados ou não são? Eles são do mal ou não são, cara? Ele escolhe filme. E escolhe o tom que você vai passar também pro negócio. Porque se você quer fazer um negócio mais tosco, beleza. Se você quer fazer um negócio sério, beleza também. Mas escolha apenas um tom. Tava com um problema muito grande de tom no primeiro filme que não tava legal, sabe? Esse negócio de divide o pessoal ao meio, depois vai brincar com criança, todo mundo amiguinho e toca uma musiquinha super amigável, cara, de verdade, totalmente me tirou do filme. Essa pior parte do primeiro filme inteira foi aquele momento que os animatrônicos começam a brincar com a Abby, que é a criança do filme. Aquilo me tirou muito. No cinema eu olhei e falei, nossa, cara, muito, muito paia, muito, muito, muito ruim. Coisa que não tem nesse segundo filme. Sim, tem um problema ou outro, mas nada que é gritante como foi no primeiro filme. Então, novamente, teve essa melhora do primeiro para o segundo filme em relação do tom. Por fim, eu gostaria de elogiar aqui o trabalho que foi excelente no primeiro filme também e foi mantido e melhorado aqui nesse segundo filme, que são os animatrônicos, que no primeiro filme tinham um trabalho excelente, tinham feito um trabalho excelente montando os animatrônicos, cara. Os animatrônicos estavam sensacionais, a galera eram animatrônicos reais, controlados. Às vezes tinha gente que entrar nos animatrônicos e mexer, cara, trabalho espetacular, de verdade. Efeitos práticos excelentes. E no primeiro filme a gente tinha apenas 6 animatrônicos, né? A gente tinha Fred, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Fred e o Spring Bonnie, então eram 6 animatrônicos. E nesse filme a gente tem muito mais animatrônicos, a gente tem Widget, Fred, Bonnie, Chica, Foxy, Toy, Fred, Bonnie, Chica, Mangle, Puppets também. Então, só aí, gente, já são 9 animatrônicos, sabe o que eles tiveram que fazer. E tem mais animatrônico no filme também, não vou falar porque eu falei só os que já foram divulgados, que iam ter, que estão em trailer e tal. Mas eu só vou dizer, tem mais animatrônicos, sabe? Então, eles trabalharam muito em animatrônico nesse filme e eles estão excelentes, de verdade. Os efeitos práticos desse filme são maravilhosos. Tem uma coisa que eu não gostei envolvendo animatrônico, mas na verdade envolve animatrônicos, mas o ruim é a falta deles. Eu não quero me detalhar muito porque vai ser um pouquinho na aba de spoilers se eu falar isso. E eu não quero falar spoilers graves, vai ter um momento que eu vou falar spoilers leves, mas eu vou avisar quando vai chegar. E não são coisas pesadas, são spoilers muito, muito leves, que não vão afetar em nada a sua experiência, mas estou avisando caso você realmente não queira nada. Mas enfim, tentando não dar muito spoiler agora, tem um animatrônico que, pelo formato dele, como ele funciona tal, seria muito difícil de fazer. Eu acho que ia ter muito dinheiro envolvido se fosse em CGI, e em efeito prático seria algo inviável, porque não ia dar certo. Então eu acho que por limitações técnicas e de orçamento, né? Porque eles tinham a opção de fazer o animatrônico na vida real, só que talvez aquilo não fosse funcionar tão bem, então podiam fazer em CGI, mas talvez aquilo fosse custar caro. Então, por essas questões orçamentárias e questões práticas, eles optaram por meio que fazer alguma coisa que não acontece nos jogos e fazer esse animatrônico ser capaz de executar para que fosse meio que um escape assim. Então não tem muito do animatrônico em si se mexendo nas cenas, quando ele vai correr e tal, quando ele vai fazer as coisas que ele faz é mais CGI, e quando ele meio que em teoria era para estar lá mesmo, eles fazem uma mudança no animatrônico. Enfim, cara, é bem difícil falar porque eu não quero dar spoiler assim, mas é algo particular meu. Não acho que ficou ruim, mas eu acho que ficou bem mais fraco. Pô, essa parte ficou muito vaga, né, gente? Desculpa, eu não quero dar spoiler mesmo, mas enfim.
enfim, tô me alongando um pouco, mas em resumo, dá pra perceber que eles fizeram essa mudança por causa de limitações diversas e não é uma mudança ruim, mas é uma mudança que não achei tão positiva assim, achei meio fraca. Por fim, eu quero dizer que o final do filme, não vou falar o que é o final do, não vou falar o que é, calma, mas eu acho que o final do filme ele cara, sei lá, o modo com que as coisas se resolvem não necessariamente é ruim, mas eu achei bem fraco. Bem fraco, assim. Achei meio. Não sei qual é a palavra, tosquinho, talvez. Enfim, não é necessariamente ruim. E o que vem depois que acontece essa tipo, derrota dos vilões do filme, depois dessa derrota, eu acho que acontecem coisas legais. Eu acho que, assim, eles fazem um gancho pro próximo filme, eu achei esse gancho da hora, tá? Mas, de um modo geral, essa resolução aí de problemas, não sei se foi muito legal, achei bem fraco. Bom, eu vou falar aqui minha nota. Eu ainda vou falar pouquinhas coisinhas, bem pouquinho, com spoilers leves, mas para a pessoa que realmente não quer saber de nada, eu vou falar aqui minha nota. Eu considero Five Nights at Freddy's 2 uma melhora muito grande do primeiro filme pro segundo. E apesar de eu ter achado o primeiro filme ruim, eu ia de qualquer jeito assistir o segundo filme, mas em momento algum eu achei que ele ia ser um filme bom. Juro pra vocês, eu achava sim que ia ser outro filme ruim, mas eu ia ver porque eu gosto dos jogos, gosto da franquia e tal, então eu ia ver de qualquer jeito. E conforme foi passando os trailers, tal, eu vi que talvez ele pudesse ser algo bem bacana e acabou que foi. Então, do segundo pro terceiro filme, eu tô bem mais ansioso, cara, porque eu tô vendo que eles podem sim melhorar mais coisas. Se do primeiro pro segundo filme eles melhoraram, na minha opinião, eu acho então que do segundo pro terceiro é totalmente plausível que melhore ainda mais, cara. E se não melhorar, pelo menos eu acho que se mantém no que tá, cara. Eu acho que vai pelo menos divertir a galera. Porque o primeiro filme, cara, ele é tão chato, sabe? Eu acho que tem muita coisa muito fraca no primeiro filme. Mesmo ele também sendo pro fã, igual esse filme aqui também, que é mais focado no público que já gosta de Five Nights at Freddy's e tal. Esse segundo filme, pelo menos, ele é divertido. O primeiro filme, eu acho que ele não é. Esse segundo filme, ele é divertido. Então, se o terceiro filme for meio que a mesma vibe, assim, se pelo menos me divertir tanto quanto divertir o segundo, eu acho que eu vou estar bem feliz com o resultado. Então, dito tudo isso, eu considero Five Nights at Freddy's 2. Ainda bem que eles tiraram aquele subtítulo, né? Porque o primeiro filme era Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, e, tipo, totalmente desnecessário esse subtítulo. Não sei por que eles colocaram isso, mas enfim. Five Nights at Freddy's 2 é um filme nota 7. This town will be dead by morning. Nota bem positiva, principalmente se for considerar o último filme, porque eu acho ele um nota, assim, sei lá, um nota 3, um nota 2 o primeiro filme. Então aqui um segundo filme que é tipo um nota 7 pra mim, nossa, evolução gigantesca, gigantesca. E agora falando de leves spoilers que não afetam realmente a sua experiência, mas se você não quiser saber de nada mesmo, não tem problema, tem gente que é assim mesmo, tem gente que não vê nem trailer nem nada, então beleza, pode sair do vídeo, já está dado minha notinha, não esquece de deixar um like, se inscrever, e é isso aí. Achei muito legal que tem bastante foco na Vanessa nesse filme. Ela é, cara, eu arrisco dizer que a Vanessa é a protagonista do filme, muito mais do que o Mike. O filme começa mais pro lado da Vanessa, termina mais pro lado da Vanessa, então é, fala bastante sobre a Vanessa. Isso já os trailers já tinham deixado isso claro, que ia falar um pouco mais da Vanessa e tal. Então acho que a Vanessa é uma boa personagem, eu achei muito da hora ela nesse filme, muito melhor do que o Mike, porque o Mike era um protagonista bem fraco, um protagonista muito Zé Bunda no primeiro filme, muito fraco, e a Vanessa é um protagonista muito mais da hora nesse segundo filme. Queria elogiar também algumas recorrências que eu percebi que vai ter nos filmes de Five Nights at Freddy's. Por exemplo, no primeiro filme de Five Nights at Freddy's, a gente teve a música do The Living Tombstone tocada nos créditos. Caso você não saiba, The Living Tombstone é uma banda e eles fizeram uma música sobre o primeiro jogo de Five Nights at Freddy's e eles colocaram essa música no primeiro filme de Five Nights at Freddy's.
E depois eles fizeram a música de Five Nights at Freddy's 2, do jogo, né? O David Thompson fez. E no segundo filme de Five Nights at Freddy's eles colocaram a música também. Então a gente percebe que é um padrão, sabe? Então provavelmente a música do terceiro jogo que o David Thompson fez vai estar nos créditos do terceiro filme também. A gente percebe que eles estão fazendo isso em todos os filmes, provavelmente é o que vai acontecer. E cara, da hora pra caramba, eu adoro todas as músicas deles sobre Five Nights at Freddy's, gosto muito. Já tem várias músicas sobre vários dos jogos, tem acho que 5 músicas sobre 5 jogos que são seguidos, e tem mais músicas, só que daí são de jogos mais pra frente, que daí se fosse ter uma adaptação seria mais para o futuro, assim. E também uma música original do primeiro filme é a Foxy Fatality, que eu adorei. É uma música muito da hora e ela é tocada com passando coisinhas 8 bits, assim, não 8 bits, né? Enfim, coisa com desenhos pixelados assim da pizzaria. No primeiro filme eu achei isso animal, eu achei um começo excelente. O primeiro filme eu acho que tem um começo muito bom. Esse segundo filme tem um começo excelente também. Eu achei muito da hora o começo. E daí corta e começa a tocar música e começa a aparecer notícias de jornais e começa a aparecer os pixels, assim, que é toda aquela pixel art que também tem no primeiro filme. Eles fizeram aqui de novo no segundo filme. Pô, cara, top demais. Eu achei isso muito da hora. Isso me hypou muito desde o começo do filme pra acompanhar para onde que ele ia ir nesse resto aí do filme, nessa 1h45 que o filme tem. E, enfim, galera, é só isso que eu tinha para falar. E muito obrigado a você que me acompanhou até aqui no fim do vídeo. Gostou de Five Nights at Freddy's 2? Eu adorei o filme, achei uma melhora muito grande do primeiro para o segundo filme. Se FNAF, né, porque é Five Nights at Freddy's, a sigla, né, FNAF. Se fosse para descrever FNAF 2, o filme em uma palavra seria melhora. Porque apesar de ele não ser um filme perfeito, tá longe disso, na verdade. Ele tem sim bastante coisa para melhorar. O terror, por exemplo, pô, ele se vende como um filme de terror, cara. Vamos melhorar isso aí, vamos colocar um terror de verdade, vamos, porque tá bem abaixo ainda. Entretanto, apesar de estar baixo o terror, tá bem mais do que no primeiro filme. Então, sim, apesar dele ter bastante coisa para melhorar ainda, apesar de ele ter muita gente para agradar também, porque eu tô vendo que o filme talvez esteja agradando quem é fã, quem gosta dos jogos, tal, mas quem não, tô vendo que tá sendo um filme bem desagradável, tá tendo notas tipo nota 4, nota 3, coisas assim. Então ele tá longe de realmente agradar até quem não é fã, mas mesmo assim, se for comparar com o primeiro filme, cara, ele apresenta uma melhora significativa. Muito, muito significativa. Então é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de compartilhar, deixar um like, se inscrever, ativar o sino e comentar nesse vídeo. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. E corta.